Rossi valoriza a primeira vitória do Mengão no Campeonato Brasileiro. Flamengo tem missão importante no Campeonato Carioca. Pesquisa mostra Flamengo ainda maior no Rio de Janeiro. Aliás, absurdamente maior. Royal compara como é jogar com Paquetá ou Carrascal. Parca do Mengão tá quase completa. E a gente explica o porquê. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Após conseguir 3 partidas seguidas entrando como titular, e diria que nas 2 últimas fazendo até uma excelente apresentação, ainda não chegou ao nível do Varela, mas tá indo bem. Emerson Royal fez uma comparação do que é jogar ao lado de Carrascal e Paquetá. Para ele, Paquetá tem a seguinte situação, característica muito parecida, gosta muito da bola, do jogo apoiador, da tabela, isso é importante. Paquetá também é um jogador que tem muita força e busca contato, consegue girar. Já Carrascal se afasta um pouquinho mais dos jogadores para ter mais tempo. Há uma fluidez boa com os dois. Conseguimos fazer tabelas, jogo apoiador e nos entendemos bem. É óbvio que ele não vai criticar nenhum nem outro, mas ficou muito claro que ele preferiu jogar com o Paquetá. Só a gente que não gosta de ver o Paquetá jogando ali. Verdade, né? A gente gosta do Paquetá no meio-campo. Desculpa, Royal, mas é a nossa opinião, né? Independente de um ou outro, o importante é que o Flamengo comece a fluir o seu futebol dentro de campo, né, amigos? Assim é. Bom, galera, seguindo com as notícias, vitória sofrida, pênalti defendido e Rossi salvando mais uma vez o Flamengo fora de casa. Na terça-feira, o Mengão venceu num triunfo duro, com direito a pênalti perdido pelos mandantes no segundo tempo. Na saída do estádio, o Rossi valorizou muito o resultado do Mengão e disse: "É muito difícil jogar aqui e ganhar. Foi nossa primeira vitória no Brasileirão, mas o mais importante foram os 3 pontos fora de casa. Para ser campeão, tem que vencer longe do Maracanã." Falamos isso também aqui no canal, né? O Rossi defendeu o pênalti cobrado por Renato Kaiser e chegou à marca de 10 defesas de pênalti com a camisa do Mengão. Em 150 jogos, ele enfrentou 26 cobranças e só 14 viraram gol. Outras 2 foram para fora ou então na trave, tá? E o goleiro comemorou essa marca, dizendo: "Muito feliz por ajudar o time no momento mais difícil. Das últimas 7 cobranças no Brasileirão, eu peguei 6. Sempre estudo cada batedor." Que continua estudando, inclusive, hein, Rossi? Bom, titular absoluto desde o fim de 2023, Rossi tem contrato com o Flamengo até o fim do ano que vem. E garantiu, galera, que não pensa em sair. Segundo ele, tanto ele quanto a sua família estão muito felizes no Rio de Janeiro. Bom, galera, o Flamengo chegou a 4 pontos em 3 jogos no Brasileirão, tá? Agora tem o Botafogo aí pelo Campeonato Carioca, depois o Lanús pela Recopa e o próximo jogo do Flamengo no Brasileirão será contra o Mirassol no Maracanã, em data ainda não divulgada pela CBF. Vamos que vamos, porque os compromissos não param para o Flamengo. Lembrando que o Mirassol empatou em casa ontem com o Cruzeiro. E eu adoro o futebol do Kaiser, principalmente quando ele pede pênalti e não faz nada contra nós. Erra tudo. Opa. Seguindo com as notícias, a Prefab Future realizou uma pesquisa no Rio de Janeiro de 3 a 7 de fevereiro. E a pesquisa envolvia o quê? Saber
como está o percentual de divisão de torcedores, principalmente, óbvio, dos 4 grandes do Rio de Janeiro. E surpresa não houve nenhuma em termos de quem é o melhor, maior e tem mais torcida no Rio. É o Mengão, 59,9% dos torcedores, galera. Em segundo lugar aparece nosso filho mais velho e rebelde, o Vasquinho, com 14,5%. Em terceiro ficou ali Fluminense e o Botafogo com mais ou menos 7,3%. Os dois juntos não dá 15%, que é mais ou menos o que tem o Vasco. Mas isso chamou a atenção de uma forma bastante interessante, pelo fato de que 9,7% nem souberam o que responder, de verdade. Mas o futuro. Da quantidade de pessoas que foram entrevistadas, muitos deles eram jovens. E isso é o que movimenta um clube. O clube, ele só existe por torcedor. E quando você vê que a galerinha que está começando a vida e optando por um time já tem no coração aquele determinado, galera, é força e continuidade. Com essas, o número chega a 66,3% dos jovenzinhos rubro-negros que estão surgindo. Se prepara, Vasco, Botafogo e Fluminense. A gente pode se transformar numa potência ainda mais absurda do que já é, inclusive com torcedores para o nosso futuro. Que assim seja, Que né? assim seja. Bom, galera, seguindo com as notícias, não tem jeito e agora é decisão no Campeonato Carioca, tá? Depois da primeira vitória no Brasileirão, o Flamengo muda completamente o foco. Domingo tem clássico contra o Botafogo e valendo vaga na semifinal. O desafio não é simples, tá, galera? O Flamengo precisa vencer fora de casa pela primeira vez no Carioca desse ano. O jogo será no gramado sintético do Engenhão, uma coisa que preocupa, né? E o retrospecto não é nada bom, tá, galera? Até agora foram 3 jogos como visitante e 3 derrotas. 2 com a equipe do Sub-20 contra Bangu e Volta Redonda e a última já com o time principal diante do Fluminense. No campeonato, o Flamengo venceu apenas 2 vezes e ambas no Maracanã, 1-0 contra o Vasco e também a goleada de 7-1 sobre o Sampaio Corrêa. Ou seja, como visitante, o Flamengo ainda não pontuou no Carioca. Precisando se firmar de vez aí na temporada de 26, o clássico contra o Botafogo será meio que um termômetro para a gente saber se a equipe do Flamengo está realmente evoluindo, né, galera? Se vencer, avança, se não, pode dar adeus ao Carioca. É clássico e é decisão. Vamos que vamos. Tá na hora de aparecer um time diferente dentro de campo, né, amigos? Continuando com as notícias, a janela de transferências se encerra agora, no mês de março. Com essas, o Flamengo tá mais ou menos efetivado com relação àquela barca que ele queria aprontar lá no final de 2025. Vamos ver como tá a situação? Primeiro, Alan, definido. Foi emprestado ao Corinthians, inclusive ontem foi aprovado e já anunciado como jogador por empréstimo do Clube Paulista. Michael foi embora para o mundo árabe depois de entrar em acordo com o Mengão. O Wallace Ian, a negociação com o Bragantino, apesar de ter sido esfriada, ainda está em movimentação e, ao que tudo indica, o jogador vai sim para o Clube Paulista. Matias Vinha foi emprestado ao River Plate. Além disso, a gente tem Juninho, que foi embora para o México, tem também o Iago, que foi para o Orlando City, Cleiton e Pablo, que um foi para a Alemanha e o outro, graças a Deus, terminou o contrato dele com o Flamengo e defende o São Bernardo, time de São Paulo. Ou seja, o Flamengo conseguiu dar uma enxugada no seu elenco, principalmente com alguns jogadores que não estavam sendo utilizados, né, galera? E aí, tem mais movimentação pela frente? Tem. Everton Cebolinha tem o contrato dele encerrado no final do ano. E o Flamengo não pretende, isso é palavra da diretoria, fazer nenhum tipo de movimentação antecipada. Vai dar tempo ao tempo e ver como as coisas vão fluírem. Hoje, um jogador importantíssimo para o elenco do Flamengo. Porém, na concepção da diretoria, é bom analisar, é bom aguentar um pouquinho para ver se não vai acontecer nada no meio do caminho. Outro
é o Luiz Araújo. Esse jogador, ele, apesar de ser o 12º, assim como foi o Cebolinha, ele é um cara que depois da chegada do Paquetá, perdeu ainda mais espaço no Mengão. Já foi moeda de troca, tanto ele quanto o Everton Cebolinha, na negociação que o Flamengo tentou com o Caio Jorge. Também o Cebolinha já foi colocado no Grêmio, só que o Grêmio, para variar, ninguém quer pagar nada, quer levar todo mundo de graça. Com essas e outras, essas duas movimentações são ainda as pendências que o Flamengo tem para essa janela. Sem pressa e sem fazer nenhum tipo de loucura, somente pelo valor. Mas são os dois jogadores que o Mengão tem e de repente podem bater asas e voar. Não digo nem pelo Luiz Araújo, nada contra ele, né? Mas pelo momento eu fico muito triste em relação ao Cebolinha, porque Sim. tá sendo um jogador muito importante pro Flamengo, né? Do mesmo jeito que o Flamengo quer recompensar Bruno Henrique pela trajetória, é assim que eu enxergo, mais um ano que foi aí supostamente oferecido ao jogador, eu entendo que o Everton Cebolinha, pelo que tá jogando, merece e merece muito, pelo menos mais um ano de contrato com o Mengão. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.